Matando um leão por dia. É o título também que eu estou colocando no tópico 3, quando fala da metáfora do leão baseado em Provérbios 22:13 e Provérbios 26:13. Provérbios 22:13 diz assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios 26:13 já diz assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. O que quer dizer o autor com isso? Reflexão que ele quer nos trazer? Então, o primeiro item desse tópico diz: conhecendo o leão. O que é esse leão? Na realidade, esse leão é a desculpa para fugir do trabalho, que é utilizada pelo preguiçoso. Ou seja, eu não posso sair, eu não posso ir porque lá fora está um leão, e eu não posso enfrentar esse leão porque o leão fala de força e causa medo, é algo que causa medo nas pessoas. Eu não posso enfrentar essa dificuldade, esse obstáculo, esse leão que está lá fora. São pessoas que sempre estão achando ou estão buscando desculpa para o seu comodismo. São pessoas que às vezes dizem assim: mas como? Eu não posso, eu não tenho condições de ter o trabalho, porque eu tenho que ir lá mandar um currículo, eu tenho que ir lá fazer uma entrevista, mas eu não levo jeito, eu tenho vergonha. Mas se é uma necessidade, você tem que superar esse leão, você tem que superar essa dificuldade que muitas vezes tem impedido você de tomar uma ação, tem impedido você de ir até alguém, diante dele, enfrentar aquela dificuldade. É uma necessidade, você precisa buscar, você precisa ir atrás, você precisa matar esse leão. Tem pessoas que passam necessidade, tem pessoas que muitas vezes, por falta de coragem de ir à frente, superar essa sua necessidade, buscar uma fonte para buscar a sua necessidade, ter força para isso. E as pessoas muitas vezes se enfrentam com um leão e cria esse leão, mas esse leão tem que ser vencido. O trabalho como uma realidade difícil de ser enfrentada. Essa pessoa muitas vezes vê o trabalho como isso. E nós vemos que muitas vezes as pessoas não podem estar escolhendo o seu trabalho, porque de acordo com a necessidade ele tem que ir buscando alcançar o seu desejo. Muitas vezes tem os estágios para alcançar isso. O trabalho deve ser visto como uma bênção de Deus. Muitas vezes as pessoas veem o trabalho como uma maldição, muitas vezes uma interpretação equivocada do livro de Gênesis, como é apresentado ali o trabalho, quando ele que aparece na vida do ser humano, que depois da queda e assim por diante ele tem que trabalhar para isso. Mas nós vemos que o trabalho já existia antes também para o homem, mas como algo abençoado por Deus, que traz dignidade para o ser humano, porque a pessoa que realmente é trabalhadora, é honesta, ele até tem dificuldade quando muito tempo fica parado. Por exemplo, nas férias, quando fica muito distante, fala: pô, mas eu acaba sentindo a ausência do trabalho, porque isso dignifica o ser humano, o trabalho honesto, com aquilo que você faz, com o seu esforço, com o trabalho, e trazendo seus frutos. O item 2 diz: matando o leão. Como matar então esse leão? Matando um leão por dia. É um ditado popular que nós conhecemos no nosso dia, ou seja, enfrentando as dificuldades dia a dia, que nós temos todo dia. Nós temos essa dificuldade e temos que estar vencendo. O leão é um fruto da imaginação do preguiçoso. Ele coloca isso como uma dificuldade, como já disse anteriormente, para que ele justifique a sua inércia, justifique o seu comodismo. Mas nós vemos que a pessoa tem que enfrentar essas suas dificuldades, porque ele sabe que tem pessoas que dependem dela. Tem pessoas que dependem dessa pessoa. Tem pessoas que você tem que ter também a sua estabilidade, você tem a sua responsabilidade. Se não ter hoje, vai ter lá no futuro, com a família a ser constituída. E não dependendo das pessoas, mas buscar a sua autonomia, como já falamos anteriormente. Percy Ellis, que é uma das referências que eu deixo no meu arquivo de slide, ele traz a seguinte frase: a disciplina do trabalho traz a estabilidade e, com o tempo, a abastança moral, senão material. Então o que quer dizer com isso? A disciplina do trabalho traz estabilidade, traz uma abastança. Se não for uma abastança material, no mínimo tem a sua abastança moral, ou seja, a pessoa sentir com o trabalho realizado, com o trabalho feito, tendo uma vida honesta, saber que por mais que não tenha recebido bens materiais, tenha conseguido uma prosperidade como outros
absorvem e conseguem, mas ele sabe que o que ele fez como fruto do seu trabalho, fez com honestidade. Então ele tem essa abastança moral, essa tranquilidade de olhar no rosto, no olho dos filhos, no olho da família e dizer: eu não trouxe aquilo que vocês queriam, eu não proporcionei na vida de vocês muito comodismo, muita prosperidade, mas saiba que aquilo que eu trouxe para vocês, eu fiz com fruto do meu trabalho, com suor do meu trabalho, com dignidade, com honestidade, e isso ninguém tira. Então você pode até com o trabalho não conseguir prosperar e ter bens materiais, mas você terá bens morais e você poderá olhar no olho dos seus filhos e dizer: tudo que eu tenho, tudo que eu fiz de uma forma honesta, não aproveitei ninguém, não tem ninguém para me acusar sobre isso. Por isso que é importante nós matarmos um leão a cada dia. A lei de Deus é ganhar o pão com o suor do rosto, com o suor do trabalho. Essa é a lei de Deus, é a lei da palavra de Deus. Ganhar com o suor do rosto, não denegrindo e não ganhando vantagem sobre as demais pessoas. Aplicação prática desse tópico: você tem buscado justificativa para a sua inércia? Para a inércia? Você tem buscado justificativa para a inércia, para a preguiça? Ou você tem buscado matar um leão a cada dia? Você tem entendido que o trabalho é uma bênção de Deus, um meio digno para a prosperidade, quer seja a prosperidade de bens, como prosperidade moral? Fica aí essa reflexão. O quarto e último tópico: o trabalho e a espiritualidade. É o tópico que eu deixo aqui para a metáfora dos espinheiros, baseado em Provérbios 24, 30 a 34, que diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tenho eu visto? O considerei, e vendo recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Falando aqui então desse texto da metáfora dos espinheiros, do campo aonde existe o preguiçoso, aquele que não é dado ao trabalho, que ajunta-se os espinheiros, ajunta-se a praga sobre a produção, porque não tem o devido cuidado. O item 1 diz: trabalho, prosperidade e espiritualidade. O trabalho possui também uma dimensão espiritual. Provérbios 3 e 9, nós vemos aí. Vemos que Deus, nesse texto, ele está observando o trabalho que é realizado, o trabalho mesmo na sua produção, como que as pessoas realizam esse trabalho. Efésios fala sobre isso também, que nós devemos servir aos nossos senhores como se fosse a Deus, ou seja, realizando um bom trabalho, de uma forma honesta, de uma forma da melhor qualidade, como já citei anteriormente. Por mais que você entenda que não é reconhecido, que alguém não está vendo, alguém vai perceber, alguém está vendo. Alguém que talvez hoje não esteja numa posição de reconhecer o que você está fazendo, está ao seu lado, mas no futuro pode estar numa posição que pode reconhecer o seu trabalho. Por isso que Deus também tem uma preocupação, tem um tom espiritual também na forma que nós realizamos o nosso trabalho. Deus não se agrada de ver um campo descuidado, como nós vemos aqui nesse campo do espinheiro, cheio de espinheiros, cheio de fardo. Como esse campo que é citado aqui em Provérbios, que estava totalmente descuidado. Deus não se agrada de um trabalho feito descuidado, de qualquer forma. Como exemplo que eu citei lá da igreja, daquele diácono trabalhando, fazendo um trabalho simples da melhor maneira possível. Então, Deus olha, Deus observa e observa o que você está fazendo também. A ausência de trabalho conduz ao crime e ao indiferentismo. Efésios 4, 28, 2 a Tessalonicenses 3 e 10. Então, o trabalho, a falta de trabalho, a vida de inércia, de preguiça, leva as pessoas muitas vezes a buscar as suas necessidades de forma ilícita. Então, nós temos que tomar o cuidado para isso também. E o cuidado que nós temos como pais também, como já disse anteriormente, também o cuidado dos nossos filhos, orientar para isso também. A riqueza que traz felicidade é aquela que é oriunda de um trabalho honesto e não resultante do prejuízo alheio. Já citei anteriormente sobre isso. Então essa é a verdadeira prosperidade, é a verdadeira riqueza, é a riqueza que não acrescenta dores.
A prosperidade que não acrescenta dores, aquela que é construída de um trabalho honesto, daquela que não é resultado de um prejuízo alheio, porque a pessoa que tira vantagem sobre outra, que enriquece em cima disso, ela uma hora ou outra vai ter que prestar conta sobre isso. E isso pode trazer dores, pode trazer consequências, sofrimento por causa dessa atitude. A melhor coisa que tem é você ter a consciência tranquila de um trabalho bem feito e de um trabalho honesto. O item 2 diz trabalho, ócio e lazer. A preguiça conduz à pobreza e à necessidade. Nós vimos aí, já citado anteriormente. Mas quem trabalha também precisa de descanso e também de lazer. Então tem pessoas que vai para o outro extremo também, que é trabalho, 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 e não tiram tempo de descanso e de lazer. Nós vemos o relato da criação, um exemplo do próprio Deus, dentro desse relato, qualquer que seja a tua interpretação em relação ao relato da criação. Nós vemos ali um exemplo onde o relato da criação diz que Deus chegou no 7º dia e descansou. Deus precisa descansar? Deus é onipotente? Você acha que precisa? Não, é um exemplo. É uma figura, uma forma de linguagem, trazendo para nós um exemplo que nós precisamos tirar também um dia de descanso, um dia de lazer para você ter com a sua família. Muitos obreiros têm tido dificuldade com isso, porque dedica tanto ao seu ministério, ao seu trabalho, que tem deixado esse tempo de descanso de lado. A sua família muitas vezes tem trazido problemas e depois pergunta por que acontece isso na minha família, com os meus filhos. Por quê? Descuido também com essa área do descanso e do lazer. É importante enfatizarmos isso nessa lição. A atividade dispersiva que não deixam tempo para ouvir a palavra de Deus também é improdutiva. Vemos esse exemplo lá em Lucas 10, 38 a 42, o exemplo de Marta e Maria, que Maria sentou aos pés de Jesus, uma atitude reverente para aquela época, mas ela quis ouvir Jesus e Jesus elogiou a sua atitude. Marta estava preocupada, dispersiva com muitos afazeres, diz o texto, e não parou para ouvir Jesus e recriminou a atitude de Maria. Não que Marta estava agindo equivocadamente, trabalhando e agindo com responsabilidade, cuidando dos seus afazeres. Mas é o cuidado, é a preocupação de quando a pessoa dedica tanto ao seu trabalho, aos seus afazeres, que deixa também da parte espiritual, de ouvir a palavra de Deus, que é esse tema, o trabalho e a espiritualidade. Então tem que ter o tempo para o descanso, para o lazer, mas também o tempo para cuidar da sua vida espiritual. Isso é importante nós enfatizarmos nesta lição. A aplicação prática desse tópico. Você consegue relacionar o seu trabalho com a vida espiritual? Então pare um pouco para pensar dentro desse tópico que nós falamos aqui para você. Você tem equilibrado o trabalho com o descanso e o lazer? Ou você tem sido aquela vida trabalho, trabalho, trabalho e não tem separado o descanso, o lazer com a sua família? Você, principalmente você que trabalha na igreja, você que tem um trabalho secular, bivocacionado, trabalho integrado na igreja, mas você deve separar também esse tempo para não ser prejudicado a sua vida, bem como a família dos seus familiares. Considerações finais. Nessa lição nós aprendemos que no livro de Provérbios é utilizado metáforas para orientar sobre verdades sobre a vida. E nós vimos aqui algumas metáforas, como a metáfora do celeiro e do lagar, a metáfora da formiga, do leão e dos espinheiros. Nós vimos que essas metáforas são figuras rotineiras do dia a dia das pessoas, que são utilizadas pelo autor bíblico para trazer algumas verdades sobre a vida das pessoas. Nós vimos isso nesta lição. O trabalho é uma bênção de Deus e não uma maldição. O trabalho dignifica o ser humano, tanto o homem como a mulher. Principalmente agora, nesse caso, a mulher, nos dizem que nós vivemos. Devemos poupar o fruto do nosso trabalho, prevenindo contra possíveis dias difíceis. Foi o que nós aprendemos aqui com o exemplo da formiga. Devemos ser prevenidos, devemos planejar de forma que no momento de necessidade nós tenhamos uma reserva para suprir essas necessidades. Não ser pesado muitas vezes aos nossos familiares e outras pessoas. O trabalho está relacionado com a vida espiritual. Nós vimos que Deus também se ocupa do nosso trabalho, do nosso dia a dia, da forma que nós trabalhamos e da forma que nós tratamos as nossas responsabilidades diante do trabalho. Uma lição muito rica que nós aprendemos aqui, e nós vimos que a prosperidade é diferente do que muitas vezes as pessoas pregam, que é de forma fácil, não cai do céu, mas é fruto do nosso trabalho. Essa lição veio a calhar diante de muitas mensagens que nós estamos ouvindo no nosso dia. Mais uma vez, eu peço que você nos ajude. Não fique sem compartilhar com pelo menos 10 pessoas que você conhece
esses vídeos e o arquivo de slide que eu deixo para você aí. Nos ajude a participarmos mais da vida do dia a dia do professor, do estudante da Escola Bíblica Dominical, bem como aquele também que está aproveitando esses vídeos para conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua audiência. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre na sua vida. Muito obrigado, que Deus continue abençoando você.